28:1558 AM. Pastor Felipe, queridos, na leitura de ontem vemos vários ensinamentos de Jesus, mas quero destacar a fala dele no capítulo 23, quando ele fala sobre os escribas e fariseus. Jesus é muito duro ao se dirigir a esses caras. Quando falava a pecadores perdidos, Jesus era manso, perdoador, acolhedor. Mas quando falava com fariseus, ele era muito duro, porque eles conheciam a palavra, conheciam os mandamentos, tinham informações precisas sobre o que deviam fazer, mas não faziam. Eles se importavam com a aparência e não com o coração. Queriam mostrar para os outros que eram conhecedores da lei, mas no interior não tinham preocupação de obedecer à lei de verdade. E isso me traz muito temor. Nós estamos lendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras, e elas têm poder de nos transformar. Mas se endurecermos o coração, vamos só acumular informações e não vamos mudar. Não podemos ser sepulcros caiados, aparentemente bonitos por fora, mas endurecidos, frios por dentro. Que o tempo de leitura e meditação nas Escrituras nos leve a uma mudança de mentalidade e de atitude. Mão, pele, coração, fogo, 28:1910 PM mais 55:1799.738 menos 2.476. Boa noite, pessoal. O devocional de hoje é uma palavra que traz muito temor aos nossos corações. No capítulo 24, Jesus começa falando dos acontecimentos do fim. E nesse capítulo, Jesus fala que surgirão muitos falsos profetas e tentarão enganar até os escolhidos. Ele vai falando de muitos sinais que acontecerão e a única maneira de não sermos enganados é conhecendo o que acontecerá. O conhecimento da palavra de Deus é o que nos livrará de todo engano. No versículo 33 diz: quando vierem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Por isso é muito importante conhecermos as Escrituras. E no capítulo 25 fala da parábola das 10 virgens. E todas as vezes que eu leio me traz muito temor. Todas eram noivas, todas eram virgens, mas apenas 5 se preparam para esperar pelo noivo. Como o noivo asterisco demorou o asterisco a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Vers 5. Não sabemos o dia e nem a hora da volta de Jesus, por isso precisamos de uma preparação diária. O óleo precisa ser comprado todos os dias. Nossas lamparinas devem permanecer acesas sempre. 29:1308 PM mais 55:1499.846 menos 1995. Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus 26:2. A obediência de Jesus custou tudo para ele, para que nós pudéssemos ter vida. Mesmo ele sabendo de toda a dor que ele ia ter que suportar. Mateus 26:38. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele não abriu mão, não desistiu em nenhum momento. Ele decidiu obedecer o Pai e se entregar. O que mais mexe com o meu coração é que ele sabia de tudo. Jesus não foi pego de surpresa e ele suportou tudo, toda a humilhação, toda a dor. Ele não se defendeu em seu julgamento. Ele foi fiel até o fim mesmo quando todos à sua volta falharam. Judas o traiu, Pedro negou, mas Jesus foi até o fim. Todo o capítulo de Mateus 26 são muito fortes. É nesse exato momento em que começa todo o plano, toda a trama para matarem Jesus. 31:12:59 PM mais 55:1799.732 menos 6.509. Boa tarde, queridos. Paz do Senhor. Na leitura de hoje, finalizamos o Evangelho de Mateus. Lendo esse final, eu pude notar o quanto aqueles fariseus, guardas e sacerdotes faziam questão de ver as manifestações sobrenaturais de Jesus. O tempo todo ficavam provocando, falando para se salvar, falando que ele havia curado muitos, mas para si próprio ele não fazia nada. Questionando suas ações feitas em vida por causa daquele momento. O mais interessante é que Jesus tinha poder para fazer isso, mas ele cumpriu Isaías 53, que dizia que ele foi como ovelha muda ao matadouro. O que acho de interessante nisso é que Jesus em nenhum momento quis se mostrar, quis operar milagres para si.
A cruz não era um palco para os fariseus, mas era o instrumento para o cumprimento de uma promessa. Jesus fez aquilo não parecer um show porque ele quis apenas cumprir a vontade de seu Pai. Podemos ver o plano de Deus também na ressurreição. Jesus havia predito que ressuscitaria desde o início, e quando isso acontece, ele não volta para mostrar àqueles homens sua grandeza, mas ele volta para os seus discípulos. Mais uma parte da promessa. Agora Jesus aproveita sua rápida passagem para liberar talvez uma das suas principais ordens da história. Portanto, vão e façam discípulos de asterisco todas as nações asterisco. A aparição de Jesus veio para liberar sobre seus discípulos a ordenança de que agora o evangelho era para toda criatura, não só para judeus, para sua linhagem, mas para todos. Era chegado a hora de enxertar os ramos na oliveira. E graças a esse momento, hoje temos o privilégio de conhecer esse evangelho e ter nossa vida transformada. Finalizando, ser como Jesus é não usar o evangelho promessa chamado para demonstração própria de poder, mas simplesmente para cumprir uma promessa feita por Deus a nós. Escuta nós, Malembe, dor no pó, Cocião, vem nos ver, corrente quebra, deixa viver. Meninos negros choram no chão, arrastados pela dor da escravidão. Do Brasil a Portugal o mesmo sofrer, corpos presos, alma crer, foram tirados da sua nação. Mas Deus ouviu cada oração, mesmo na açoite, mesmo na cruz, a esperança chamava por Jesus. Baba, Pai do céu, o povo sofre, mas não morreu. Dor no corpo, fé no coração, liberdade vem da salvação. Malembia, Babazambe, salva já. Tio Padre Viericua, porta paz e libertar. Bambini Piango no Nela Norte, Catene forte, Vita senza sorte. Mas mesmo assim eles cantam fé, porque Deus é justo e sempre é. E o Padre manda e o Salvatore, Jesus arriva com amor. E não é por cor, não é por nação, é pra salvar toda geração. Se escuta o grito, corrente cai, pecado é morto. Jesus Cristo, Filho do Pai, liberta o povo, puros pais. E Baba de Padre, Senhor Deus, Malembe, liberta dos céus. Jesus salva, Jesus vem, salvação pra todo alguém. Da África ao mundo Deus ouviu, o clamor do escravo subiu. O Pai enviou o Salvador, Jesus Cristo, justiça e amor. Não existe outra salvação, não
salvou.